Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bom? Tudo bom? Bom dia. Prontos para o novo governo? Começa já na segunda-feira ou não? Você sabe que eu quase dei essa nota ontem. Depende do domingo, né? Depende do domingo, boa. Mas eu quase dei essa nota ontem, assim, que o Renan, ele tomava café da manhã com o Lula e jantava com a oposição, né? Aquela entrega da Constituição, o Renan Calheiros é muito malandro, né? Entregou a Constituição para o Lula, aí o Lula virou, né? Virou. Verdade aquilo. Mas é óbvio, ali foi o recado. As pessoas disseram, não, foi um aviso ao Lava Jato, que tudo precisa ser feito dentro da Constituição. Meu amigo, aquilo foi um aviso para o Lula, dizendo assim, ó, meu, a investigação está aí, tem que respeitar e acabou, não vem me pedir para... Até porque eu tenho que cuidar da minha vida, né? E o impacto lá também, né? O impeachment na Constituição. O Renan deve ter rasgado algumas páginas da Constituição dele, a própria. Eu não sei o que o Lula... Ele ignora. Eu não sei o que o Lula fez com a Constituição depois, né? Porque é aquilo, né? Ele não vai ler mesmo. Ele mandou para o depósito, pago pela OAS. A imagem é muito forte, né? Porque chega a ser patético, né? O Lula, o Renan, que é um exemplo, né? De constituinte, entregando para o Lula a Constituição. Então, realmente, é uma cena patética. A Constituição que o PT se recusou a assinar. Né? Exatamente. Porque a legenda seria interessante, uma pena que a gente não pôde reproduzir a foto, porque a foto tem que pagar direito autoral, mas a legenda era Constituição Lula, Lula Constituição, né? Uma apresentação formal, né? É quase tão patético quanto aquela imagem deles, né? Do Lula com o Collor, com o Maluf, com essa turma toda, né? É uma... Agora, mas o fato é que o jantar, o café da manhã, o almoço e o jantar do Renan Calheiros tiveram consequências, né? O desembarque já está dado, quer dizer, eles não escondem mais, os PMDB nem escondem mais de que o governo acabou, eles não têm a menor dúvida disso, os ministros da Dilma sabem que acabou, e a própria Dilma é uma incógnita, a gente não sabe o que passa pela cabecinha dela, mas ela neste momento, é a figura menos importante em toda essa história. Sem dúvida. Ela vai ser chutada de qualquer maneira e não vai ficar se perguntando pro resto da vida. O que passa pela cabeça dela é assim, ó. É o morro dos ventos uivantes, entendeu? Só que eu desejo um dia para ela, ó, acabou, você tem que sair. Ah, tá bom. E ela vai sair. Entendeu? Ela vai sair. De quem foi a ideia de sugerir o Lula para um ministério, né? Porque também é uma coisa absolutamente ridícula, né? Justamente vai assumir um ministério, mesmo que, né? Tudo bem, vai assumir a culpa, né? Vai fugir do Sérgio Moro para conseguir o foro privilegiado, mas assumir um ministério de um governo que acabou. Então, assim, era tudo faz o menor sentido, né? Era tudo tão matusquela desde o começo nessa história. Eu acho. É engraçado ver os petistas, esses blogs, tudo, repercutindo uma coisa tão idiota, né? Agora, eu acho que a gente nunca deve subestimar a falta de escrúpulos e de limites e de vergonha. De inteligência nesse caso. De inteligência também. Essa gente. Então, a vigilância tem que ser permanente, né? Não, você sabe que a nomeação, uma eventual nomeação do Lula, numa circunstância como essa, né, poderia, inclusive, levar a Dilma a responder por crime de responsabilidade, porque até para nomeação de ministro, embora isso não seja a praxe atual, mas você tem que seguir regras, você tem que ter um objetivo, você tem que ter, a lei prevê, você tem um artigo que prevê, inclusive, as condições, né, para a nomeação do ministro, você tem que ter objetivo, tem que ter motivo. Bom, né? E aqui nós estamos e o interesse tem que ser o interesse público, não pode ser o interesse privado. Então, você pode, inclusive, enquadrá-lo como em crime de responsabilidade. E aqui nós estamos falando de duas pessoas que estão sendo ou já investigadas ou serão investigadas por obstrução de justiça. No caso da Dilma, porque nomeou um ministro para o STJ só para que ele pudesse tirar da cadeia os dois maiores empreiteiros do país,
E no caso do Lula, a gente tem episódios flagrantes, a gente já vai comentar sobre o que foi descoberto já pela Lava Jato e estava nos institutos Lula Sombra que eles inventaram, mas a denúncia do Delcídio é fortíssima. Quer dizer, quando o Delcídio disse Lula me mandou subornar o filho do Nestor Cerveró para que ele calasse a boca e evitasse a delação premiada que poderia comprometer o meu operador José Carlos Goulart, e ele, Delcídio, foi pegar o dinheiro com o Maurício Goulart, e seguramente a Lava Jato já está cheia de provas desses pagamentos, eu não tenho a menor dúvida disso. A Lava Jato, versão brasiliense, porque é disso que nós estamos falando. Então, quando a gente considera todos esses fatores, pensar na Dilma, que acolhe um denunciado da justiça para evitar que ele responda judicialmente, vai até além do que a gente esperaria deles. Você acaba cobertando, né, o crime do... Eu acho importante, assim, a gente não pode perder a oportunidade, neste momento, diante do que está acontecendo, eu digo institucionalmente, né, de acabar com as ambiguidades da lei brasileira, da Constituição, certo? Tudo tem da margem de ambiguidade, a gente vive de sobressalto, porque pode fazer isso, pode fazer aquilo. Tinha que realmente haver uma reforma constitucional, né? Eu não estou falando nem dos aspectos das reformas econômicas e legislação trabalhista, etc. Estou falando de coisas penais. Por exemplo, foro privilegiado. Foro privilegiado devia ser reservado apenas ao presidente da República. Ponto. Né? Outra coisa, pessoas que estão sob inquérito, processo, investigadas, denunciadas, não podem ser nomeadas ministros. São coisas simples. Não, mas o próprio rito do impeachment, que é ridículo que se discuta sobre isso agora, que a Dilma não possa ser condenada por fatos que resultaram na eleição dela em 2010, porque nós estamos no segundo mandato. Isso é de um absurdo, e qualquer pessoa minimamente sensata consegue entender isso, que uma eleição roubada possibilitou que ela chegasse até aqui, e isso já está caracterizado. O pedido de impeachment do Hélio Bicudo, da Janaína Pascoal e do Miguel Reale Júnior, ali está muito claro, quer dizer, eles estão estabelecendo ali um paradigma, né? Quer dizer, que é o princípio da continuidade administrativa, da continuidade da administração, né? Mas isso tem que estar no papel, porque não pode existir margem de ambiguidade nesses fatos. Está no papel, e, por exemplo, qual é a história do Senado, que tem que passar pelo Senado? É porque, no impeachment do Collor, já sabendo que o Senado iria votar em favor do impeachment, né, eles deram essa canja para os senadores participarem do processo, né, da visibilidade dos senadores. Ora, aí depois de anos, quase 20 anos depois, aliás, mais de 20 anos depois, um quarto de século depois, né, isso funciona como o quê? Como um empecilho. Se bem que agora, pessoal, é o seguinte... o PT agora está dizendo, não, vamos votar logo. É porque a fatura está liquidada, né? Não é mais a mesma situação do final do ano passado. Não. É impressionante como deteriorou, né, a situação, né? Você não tem o próprio... E aí é fundamental justamente esses encontros ontem, né, do Renan. O Renan almoça com o Lula, janta com os tucanos. Aí vocês já colocaram de manhã toda a síntese dessas reuniões. E de fato, o próprio Renan finalmente entendeu que a Dilma também não é capaz de segurá-lo, né? De segurar qualquer investigação contra ele, e que era essa a barganha que estava... Eu vou repetir uma coisa que eu ouço, que é importante. O teatrinho do PT, dos deputados, dos senadores, né? O teatrinho que eles têm que fazer, defendendo a Dilma, contra o impeachment, blá, blá, blá. Na verdade, eles estão doidos para derrubar a mulher. Nós falamos ontem. Há muito tempo. A gente sempre fala. Nos microfones, eles falam, ela vai nos destruir. Tanto que é curioso. Não, e o único argumento que tem o Lula neste momento, a gente percebeu isso no discurso que ele fez, é que ele é um pobre coitado perseguido pelo Sérgio Moro, que é um tucano, e está fazendo isso porque quer impedi-lo de se candidatar em 2018. É o único discurso que ele tem
É óbvio que todo mundo sabe, qualquer idiota sabe, que o sítio é dele, que o triplex é dele, que o depósito foi pago pela OAS, que ele foi eleito em 2002 com dinheiro sujo, que ele foi eleito em 2006 com dinheiro sujo. Todo mundo sabe disso, não há a menor dúvida sobre nenhum aspecto legal relativo ao Lula. A única defesa que ele tem é ir para a oposição e falar: rapaziada, esse é um governo que está arrochando o salário, que está fazendo a reforma da Previdência, etc. E, ao mesmo tempo, eu sou um perseguido. E esse é um discurso cano. Além de ser um discurso cheio de mentiras, né, como essa mesma aí que circulou nas redes, é importante a gente falar dessa coisa de que o Moro poderia ser filiado ao PSDB, é uma grande mentira, é uma manipulação. É um discurso também ele já não cabe mais, né? É um discurso que não legitima nada dele. Ontem, inclusive, os fatos que a gente trouxe ontem aqui no site, que foi justamente que a Polícia Federal descobriu, né, que o próprio Instituto Lula escondeu seus arquivos para que a polícia não encontrasse, contratou um rapaz para colocar isso numa nuvem, num provedor diferente. Né, Cláudio? Tinha uma sede, a gente já sabe agora que o Instituto Lula tinha pelo menos 2 sedes alternativas, 2 sedes secretas. Uma sede que não se sabe para que era usada, provavelmente para coisas menos republicanas, e outra para guardar essa documentação. Usava até para coisas que eu julgo até mais republicanas. Bom, coisas de foro íntimo. Uma cama redonda também, né? Um espelho no teto. Mas o fato é o seguinte, quer dizer, por que esconder, né? Por que esconder os arquivos partindo do pressuposto que a atividade que o Lula exercia era uma atividade legal, né? Que é isso que eles dizem a todo momento, né? A atividade das palestras, a própria atividade do Instituto, né? Que isso já se nada de criancinhas miseráveis. Por que esconder os arquivos da polícia, né? E fazer todo o teatro, novamente fizeram um teatro ontem pela manhã, porque como eles tiveram acesso ao inquérito, que o Moro deu o acesso ao inquérito, e eles saíram com a notícia logo cedo, sem contar toda a verdade, de que a Polícia Federal tinha invadido os provedores, tinha quebrado as senhas do Instituto e estava impedindo o pessoal do Instituto de trabalhar. Uma grande mentira. Na verdade, eles esconderam, arrancaram todos os computadores, jogaram tudo nessa outra sede, num apartamento ali, num depósito, pegaram tudo que tinha digital, jogaram para um outro provedor, contrataram às pressas algum técnico em informática para poder esconder isso, e isso é obstrução à justiça. Então, assim, quer dizer... Olha, Cláudio... A gente chegou num nível de criminalidade absurdo, né? Cláudio, a questão agora, eu acho que a gente tem que continuar batendo na questão criminal, mas eu acho que a grande surpresa ontem, até para o próprio Lula, foi perceber como ele perdeu o capital político, como se tornou desimportante politicamente, no espaço aí de uma semana, menos de uma semana. Né? Eu acho que esse é um dado de fato essencial, porque por exemplo, a atitude do Renan, o PMDB agora em peso conversando com o PSDB, né? Eu acho que essa parte policial, claro que a gente tem que continuar batendo. E uma coisa tem a ver com a outra também, né? Ele perdeu uma coisa tem a ver com a outra, é consequência da outra. Mas o fato assim, relevante de todo esse aspecto, assim, o que vai acontecer com Lula, a justiça vai decidir, né? E pronto. Agora, o fato é, o Lula, que foi o personagem dominante da política brasileira nos últimos 15 anos, certo? Ele deixou de ter qualquer importância. Assim, o que o torna ainda mais patético. Né? O que o torna ainda mais patético. É extraordinário. Não, e a capacidade que ele tinha de enrolar os otários também se foi, né? Porque cada vez que eles contam uma mentira, o Cláudio publica uma foto com uma caixa escrito sítio.
Essa que o Cláudio fez ontem, por exemplo, é formidável. Quer dizer, as caixas que ele tirou do depósito da Graneiro e colocou no espaço Celso Daniel, que, aliás, é de uma coisa de um mau gosto, né? O Celso Daniel, os caras... Coitado do Celso Daniel. Olha, se é para esconder crime, é até apropriado. Pois é, enfim, de certa forma, assim. Mas, assim, aí traz o Cláudio as fotos do quê? Sítio, praia. Que praia? Praia Grande? Então agora o quê? Comprando uma casa na Praia Grande, um apartamento na Praia Grande, para dizer que é... Não, mas e o caso, esse caso, e essas coisas todas virão à tona, acho que muito rapidamente, essa história de que o José Carlos Bunlai, por exemplo, pode ter financiado, pago a reforma do apartamento do Lulinha, que desmonta todas as mentiras, porque quando você começa a corroer essas mentiras, nós dissemos na última reunião de pauta na terça-feira que o Fernando Bittar já está falando, não, a nota fiscal foi emitida em meu nome, mas eu não paguei nada daquelas cozinhas da Kitchens. Mas se a gente for desmontando todas essas mentiras, quer dizer, o Suassuna, nós sempre chamamos o Suassuna aqui de laranja e o Bittar de laranja, éramos só nós. Agora não, agora está no processo, nos autos. Eles nós fomos os primeiros a dar justamente que o apartamento tinha sofrido uma reforma, né? O apartamento de Moema, que é o segundo apartamento em que o Lulinha mora, né? Primeiro ele morou naquele outro, acho que era do Itaim, né? Depois mudou para esse mais luxuoso em Moema. O que acontece? O Lulinha, não adianta, você, no trato privado, com as pessoas com quem ele se relaciona, amigos, e aí é impossível ele não se relacionar, ele tem seus amigos, tem familiares, etc. E para todas as pessoas do convívio dele, sempre ficou muito claro que o apartamento é dele. E o mais claro ainda, justamente porque eles praticamente puseram o apartamento abaixo, refizeram o apartamento inteiro, uma reforma total do apartamento, e ninguém faz reforma total em apartamento alugado, né? Então, assim, o apartamento está registrado em nome do Jonas, mas o apartamento é do Lulinha, eles fizeram essa reforma. E quem pagou, né? Quem pagou. E quem pagou. E aí entra justamente aquela questão do repasse, né, que o Fernando Baiano delatou lá atrás, do repasse de 2 milhões do Bunlai para uma nora do Lula. Então, assim, a pista é essa, provavelmente daqui a pouco vai estar sendo confirmada pela Lava Jato, e aí vai desmontar mais um teatrinho desse. E se não for esse, será outro dinheiro. Quer dizer, o dinheiro era... Eles tinham várias fontes de entrada, né? Não necessariamente aqueles 2 milhões foram para lá, mas outros 2 milhões, e outros 2 milhões ainda, e outros 2 milhões. A verdade é que já há elementos, se você pegar o retrospecto de outras operações, de outras prisões, temporárias ou mesmo preventivas, já há elementos para prender o Jonas Suassuna, o Fernando Bittar e o Lula. E o Lulinha também. E aqui a gente está falando já de coisas consistentes, né? São 40 milhões. Razão não falta, né? Motivo não falta para prender. Só o sítio, a gente já tem quase 6 milhões ali circulando. Gente, olha só, o governador, o Arruda aqui, o ex-governador, quando foi preso, ele foi preso por obstrução à justiça, né? O que foi feito pelo Okamoto a partir de janeiro? O Okamoto, em janeiro, ele pegou, desfez o contrato do galpão lá com a Graneiro, porque surgiram as denúncias na imprensa e ele teve que correr com isso. Tirou todos os presentes, os bens que o Lula levou de Brasília com ele, e colocou lá, escondeu nos sindicatos metalúrgicos, escondeu lá no espaço Celso Daniel. E na sequência, contratou esse menino, esse técnico, escondeu todos os arquivos do Instituto Lula, as notas fiscais, colocou tudo nesse outro apartamento. Quer dizer, tudo isso é obstrução à justiça. Em qualquer situação normal, claro. O Lula e o Okamoto, que são os responsáveis pelo Instituto Lula, estariam presos. Isso aí é a justiça. É obstrução, é ocultação para encobrir outras ocultações, quer dizer, o imóvel oculto que tem de ser ocultado pela manobra de enviar os documentos. Olha, tudo vai ser esclarecido, a gente sabe disso. Eu gostaria, por exemplo, eu falei as criancinhas pobres da África, eu quero saber
e a Receita Federal vai fazer relatório sobre isso, quanto do Instituto Lula, quanto desses 30 milhões que eles receberam, de fato, foram investidos em algo. Eu quero saber quanto foi distribuído aos sócios, porque é um instituto, né? Um instituto que tem que prestar, um instituto beneficente. Quanto foi investido em algum projeto, me diga um projeto. Fundação não tem sócio. Sócio, tem o quê? Tem associados, tem... É por isso que ele não pode. A fundação não tem fim lucrativo, não é uma Não, sociedade. claro, e a gente sabe que ele usou o Instituto Lula, inclusive, para evasão fiscal. Mas isso já tá mais do que esclarecido. Ele próprio falou, não, a Clara Ante é que cuidava disso dentro do Instituto Lula e organizava as palestras e era minha gente. A Clara Ante fazia um trabalho de formiguinha, né? O trabalho de formiguinha, mas ela também ganhou os 10 milhõezinhos dela, né? Claro. Ela também ganhou o dinheirinho dela e ela também tinha a empresinha dela. A Clara Ante, a formiguinha, tinha a empresinha dela e ganhava uma fortuna na empresa. A divulga também é crime, não? Não vê. Olha, a gente quer outra operação, então chame, por favor. Ô, Camoto, como é que você tem esses olhos tão sem luz? Quem fez? A gente vai trazer hoje, daqui a pouquinho estou botando no ar aqui, uma novidade, que é o seguinte, a Qualicorp, né, do seu Júnior, né, Seripieri Júnior lá, que é o... Seja fidedigno. O sócio, né, um sócio, né, é o principal sócio. Fornecedor de jatinhos. Quem administra. Fornecedor de jatinhos de casa na praia. Exatamente. Fornecedor de jatinho e casa na praia para o Lula. Contratou os serviços do Lulinha, da G4. Tá explicado. A gente tem que dar explicação. A gente vai explicar perfeitamente, não há a menor dúvida, mas prestou serviço. Eu volto a dizer, cada vez que o Clone fala em Qualicorp, é uma encheção de saco. Só vai piorar, Mário, só vai piorar, porque é daí, olha, isso aí é daí para baixo. Tá certo. Eu só vou tomar um Rivotril e já volto. E agora vai ter que explicar o seguinte. Você tem um plano de saúde? Por que escolheu? A pergunta é, por que escolheu justamente a G4 para fazer programa de tablet, de não sei o que, né? A G4 que não consegue ter um site decente. O site da G4 é a coisa mais ridícula do mundo. Agora vai ter que explicar por que contratou o filho do Lula. É mais um desses pagamentos, né? De favor. É assim que funciona e só vai piorar. É isso aí. Não vai piorar, vai melhorar. Vai melhorar depois de piorar. Vai piorar para eles, vai melhorar para a gente. Para nós vai melhorar. Para nós é mesmo. Para nós está melhorando já. Para nós está melhorando. Vamos agora, só para terminar, já foi comentado, os nossos leitores já comentaram que eu estou sempre de polo, você com seus pullovers e tal. Agora eu quero comentar, gostaria que os leitores também comentassem as camisas do Cláudio. Cláudio, eu quero saber o seguinte. Essa é Jânio Quadros. Exato. Meu pai, na década de 70, usava um negócio chamado Safari, que era uma coisa... Safari, essa é Safari. Né? Você tem um conjunto tem completo. Você tem a calça, não? Você tem a calça também, não? Olha, da cintura para baixo é proibido mostrar. Porque... Tá bom. Tudo bem. É só para saber. Porque nós adoramos, os leitores vão gostar muito dessa e gostaram muito daquela sua camisa de bolinhas brancas. Aquilo ali, ó, delegado da PF deve estar atrás. Tem aquela lá, Sérgio Moro, com a gravatinha fina, assim. Bom, esses moços, seu Mário, estão limpando o Brasil. Não, é só um comentário, imagina. Eu sei. A patrulha da moda. É um comentário fashion. Né? Enfim. Bom, tchau para vocês. Tchau, a gente nem chamou a manifestação dia 13. Bom, a gente vai fazer, obviamente, o nosso plantão. Provavelmente a gente fará também mais uma reunião, eu acho, sábado, domingo, né? Para comentar. Vem para a rua pediu para enfatizar, e nós continuaremos enfatizando, que aqui na Paulista
A coisa começa às 13h30 da tarde, 15h30, e vai durar até às 6. Eles vão fazer uma coisa mais curta, o que eu acho inteligente, né, para concentrar mais gente. Então, é isso aí. Tá? Até breve. Tchau. Até breve. Tchau, tchau. Tchau.